No capítulo 6 de Marcos, o Senhor Jesus ele nos dá algumas lições muito importantes para a vida. Situações que nos cercam em muitos momentos, em muitas circunstâncias e que muitas vezes nós não sabemos como lidar. Há princípios poderosos aqui e você e eu devemos conhecer. Por isso eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão, que o like ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Lhe convido a me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 4 está escrito: Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. A lição tão importante que o Senhor Jesus nos mostra aqui é que nós não devemos nos espantar caso as pessoas próximas a nós não nos apoiem nos projetos da vida. Precisamos estar cientes de que muitas vezes a maior oposição aos sonhos e projetos de Deus para a nossa vida está muito perto de nós, nas pessoas da nossa casa, pessoas que estão à nossa volta. Perceba que em Nazaré, onde o Senhor Jesus cresceu, onde as pessoas os conheciam, sabiam quem ele era, ele não pôde operar tantos milagres quanto em Cafarnaum ou em outras regiões da Galileia. Porque ali, em sua própria terra, em sua casa, ele não tinha honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus não pôde fazer tanto quanto ele gostaria e podia fazer. Precisamos estar atentos. Se você e eu nos prendermos demais à negatividade ou à incredulidade das pessoas que estão à nossa volta com relação ao nosso futuro e potencial, vamos viver muito pouco do plano de Deus para a nossa vida. Por isso é muito importante desenvolver um relacionamento profundo com Jesus e colocar o nosso olhar nele, naquilo que ele diz a nosso respeito, porque desse jeito, dessa forma, nós poderemos viver todo o plano de Deus para a nossa vida. Versículo 6 está escrito: então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. A outra grande lição que o Senhor Jesus nos mostra aqui é que nós não fomos chamados para viver dentro da igreja. O Senhor Jesus nos chamou para viver a nossa fé fora da igreja, isto é, fora do templo, no sentido de a nossa fé precisa desenvolver-se na comunidade onde estamos plantados, entre os nossos vizinhos, com as pessoas com quem trabalhamos, com os nossos familiares. É entre eles que a nossa fé deve desenvolver-se, porque no templo é muito cômodo, na igreja é muito cômodo, ali nós somos edificados e edificamos, mas a nossa vida, a nossa fé deve influenciar fora da igreja. O Senhor Jesus enviou os 12 e deu a eles autoridade sobre espíritos imundos. Nós recebemos autoridade, nós recebemos poder, nós recebemos ministração do Senhor Jesus para abençoar a vida das pessoas, para libertar as pessoas de suas cadeias, porque nós fomos libertos e recebemos do Espírito Santo essa capacitação. Versículo 12: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. A mensagem do cristão autêntico é uma mensagem de arrependimento e libertação. Há muitas pessoas vivendo em culpa, há muitas pessoas vivendo com os fardos do pecado sobre suas costas, há muitas pessoas vivendo oprimidas pelos erros da vida, pelas frustrações da vida, há muitas pessoas presas a emoções, a pessoas, a passado. Enfim, as muitas adversidades da vida fazem com que as pessoas estejam vivendo em uma verdadeira prisão, em um verdadeiro cativeiro. Mas o Senhor Jesus nos chamou para proclamar libertação, para proclamar liberdade. Eu e você devemos ser agentes de libertação, eu e você devemos ser agentes da proclamação do Evangelho da paz, de forma que aqueles que são cativos venham encontrar em Jesus liberdade. A partir do versículo 30 está escrito: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado.
Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Isso aqui aconteceu após a morte de João Batista. E após a morte de João Batista, o Senhor Jesus quis ficar sozinho. A humanidade de Jesus se revela em muitos momentos, enquanto ele estava sendo tentado pelo diabo, enquanto ele dormia no barco, enquanto ele teve fome. E aqui nós vemos o Senhor Jesus tendo de lidar com o luto. E como ele lida com o luto? Ele lida com o luto ficando a sós com Deus. O Senhor Jesus vai para um lugar deserto. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Precisamos enfrentar as lutas, as adversidades da vida com muita energia, com muita força, recebendo graça e poder de Deus. E muitas vezes nós vamos cansar. Em alguns momentos nós vamos realmente precisar descansar um pouco. Mesmo as grandes batalhas exigem de nós descanso, exigem que nós estejamos bem. E aqui o Senhor Jesus não foi diferente. Após a morte de João Batista, ele convidou seus discípulos para um lugar deserto para descansar, visto que o desenvolvimento do ministério, a pregação do evangelho estava consumindo todo o tempo deles, de forma que eles não tinham nem tempo para comer. O Senhor Jesus então convida os seus discípulos para um momento de descanso. Precisamos descansar. Por mais forte, por mais esforçado ou esforçada, por mais que você seja uma pessoa dedicada, precisa de descanso. Na verdade, o descanso é uma parte fundamental no alto desempenho da nossa vida. Se você quiser ter alto desempenho, bons resultados, você precisa realmente de descanso em vários momentos da sua vida, mas principalmente diante das grandes lutas. Versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Após a multiplicação de pães e peixes, o Senhor Jesus despediu a todos para ficar sozinho finalmente e orar. Após a morte de João Batista, ele chama os discípulos para um lugar deserto, mas ele chega lá e a multidão está lá. A multidão o encontra e ele não consegue o descanso que ele queria. E depois de despedir da multidão, de multiplicar pães e peixes, de que todos já estavam alimentados, todos estavam bem, ele despede a multidão, despede os discípulos e fica sozinho. Precisamos estar atentos a esses momentos de oração, porque é nele que nossas energias em Deus, nossa bateria em Deus, nossa força em Deus é renovada. Há muitas pessoas, muitos ministros, muitos líderes, muitos cristãos que vivem uma vida muito agitada, indo e vindo, pregando, cantando, ministrando a toda hora, mas nunca para descansar. Nunca para ficar a sós com o Senhor Deus e receber dele refrigério e receber dele o renovo que precisam para as suas vidas. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos do renovo do Senhor Deus para que nós possamos estar prontos, sempre prontos para o dia mau. Precisamos colocar nossas dores, nossas lutas e nossas dificuldades diante dele, de forma que sejamos renovados dia após dia. Os conselhos do Senhor Jesus neste capítulo são muito preciosos. Como eu e você devemos lidar com a indiferença, como eu e você devemos lidar com as aflições da vida, como eu e você devemos vivenciar a nossa fé, como eu e você devemos lidar com o luto, com as adversidades, com as lutas e perdas grandes, como eu e você devemos valorizar o momento de solidão com Deus nesse sentido de relacionamento, de conversa, de reabastecer as nossas energias. Esses conselhos são muito poderosos e podem fazer realmente muita diferença no seu dia a dia, na sua vida. Por isso, eu exorto você a praticá-los, a segui-los, porque com certeza eles vão fazer muita diferença na sua vida. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.